Boa tarde, João. Como é que tá? Tudo bem? Boa tarde, Wagner. Tudo jóia, e você? Tranquilo. Tudo tranquilo. Como é que tá aí no último dia de ano? Ótimo. Agora tá nublado, deu uma chovida boa, fresquinho, tá ótimo. Cara, Se aqui em as vacas Curitiba tá estivessem uma aqui, chuva, tá uma enrolação. Tinha uns 15 milímetros para ontem, uns 20 milímetros para hoje, mas eu queria saber onde é que foi parar essa chuva, cara. Pelo menos aqui em casa, se choveu uns 2 milímetros, foi muito hoje. Tá, tá feio o negócio de chuva. E o calor comendo. aqui eu tô me sentindo no Pará. É calor de dia e chuva à tarde. Todo dia. Tá com hora para chover, é? Mais ou menos. É aquela história, a gente se encontra antes e depois da chuva, né? O pessoal, sei que Exato. tem. O pessoal me fala muito isso daí lá para cima. É Mas, isso João, mesmo. para a gente encerrar o ano e a gente já ter um assunto para a gente seguir semana que vem, né, na primeira semana de 2021, nas nossas conversas, e já que estamos no auge do verão, né, estamos aí praticamente há 10 dias já dentro do verão, vamos falar um pouquinho do assunto. Eu tenho recebido, né, muitas dúvidas, não só nas nossas redes sociais, como de clientes também, e eu acho que é uma grande dúvida ainda, é a questão da climatização, né? Que seria o Sim. ápice do conforto térmico que a gente pode fornecer para as vacas. Então, a ideia partiu, né, acho que veio muito dos sistemas de avicultura, né, dos dark houses, que a gente fecha totalmente o barracão e trabalha com pressão negativa dentro do barracão, então você tem os exaustores numa lateral puxando, né, exercendo uma pressão negativa dentro do barracão, e na outra extremidade você tem, que acaba tendo placas, funciona exatamente como um radiador do carro, né? Sim. Que resfriam o ar, então a gente injeta um ar gelado dentro do barracão. O que você acha desse sistema? Eu tô de acordo contigo. Eu acho que esse daí é o ápice do que se diz de climatização para vaca. O que a gente vê é aquilo que a gente vem discutindo, sempre discutiu, né? Essa questão de dimensionamento, região de instalação, né? Porque o perfeito de funcionamento dele é o que? É um clima de temperatura super alta e de Aham, umidade super baixa, né? Então ele nesse ponto ele, vamos dizer assim, voa, né? Ele te entrega para a vaca algo extremamente benéfico. Então, aí, só que, pô, Brasil, você sabe, né? A gente tem, bem dizer, no mínimo 3 países dentro de um só, né? Então, acho uhum, que essas particularidades que a gente tem que prestar atenção. Quando você for instalar um sistema desse, principalmente, sim, por exemplo, no Rio, na região sul, a questão de alta umidade, a região centro-oeste também, desculpa, a região sudeste também, mas com temperatura alta daí, e tem essa região centro-oeste aí e nordeste que a temperatura é alta, mas é seco também, né? sim. Acho que, bom, eu acho que esse é o primeiro ponto a ser raciocinado, né, com relação ao sistema. Onde eu vou instalar ele? Depois, a gente tem que partir na questão de consumo, né? Então, beleza, muita gente, a gente conversou isso, né? Muita gente não mede o consumo de água que vai nesse sistema Exato. e acha que por não estar vendo a água ali igual você vê nos sistemas normais, né, convencionais abertos, vamos dizer assim, que você vê a água saindo pelos aspersores, você tem uma percepção. Esse daí, como a água fica dentro da placa, né, você não tem essa percepção visual e você acha que gasta menos água e não é bem assim. Outra coisa é a questão de cálculo de exaustor, porque você tem uma pressão negativa lá dentro e você tem que ter um certo deslocamento de ar com uma certa velocidade para você ter essa troca, né? Dá tempo da vaca trocar calor enquanto esse ar caminha lá dentro. Senão, ou ele passa muito devagar e aí ele satura, ou ele passa muito rápido e não troca, não, vamos dizer assim, não rouba o calor da vaca. Exato. Uhum. Tem esse outro ponto.
Uma outra coisa que eu vejo que é muito importante lá dentro é a questão de luminosidade, né? Eu já fui em projeto que foi um super investimento, tudo certinho, mas deram uma... Não sei se negligenciada talvez é uma palavra muito forte, mas quando você ia medir a questão de lux, estava com lux super baixo, né? E o que acontecia era o quê? As vacas davam cio, mas as vacas não ovulavam. Que a gente sabe que isso daí é determinante, né? Luminosidade é determinante para a vaca ovular. Então, e aí como é que faz? Insemina e não emprenha. Então, alguns detalhes que a gente pode ir conversando aí. Eu acho que essa ideia que você deu é super legal, fazer uma sequência de vídeos sobre isso. Não sei o que você vê mais aí, você, além desses pontos aí. Eu fiz um overview aí, meio por cima, Não, mas o que você eu complementa não aí? tenho nada, concordo exatamente com tudo que você colocou. Teria só alguns pontos, né, para adicionar, para ficar aí até como tópicos para discussão, né, para os próximos. Ah, um exemplo que eu tive muito claro, né, pessoal, sempre foi a dúvida, né? Eu nunca duvidei que esse sistema ele se pagaria muito rápido do centro-oeste para cima do Brasil, né? Eu sempre tive a dúvida de como seria o retorno econômico desse sistema, principalmente da metade do Paraná para baixo, onde a gente tem um inverno mais acentuado. Cara, e duas coisas que me fizeram mudar a minha opinião a respeito disso. A primeira foi quando comecei a ver aonde estavam grande parte desses sistemas nos Estados Unidos, né? Você vai para Minnesota, por exemplo, um dos estados mais frios dos Estados Unidos, que eles têm praticamente só 3 meses de calor, e os caras têm esse sistema lá. Ou seja, os caras estão preocupados com 3 meses de verão contra 9 meses de temperatura fria ou amena, né? E, na verdade, inclusive, lá, esse sistema ajuda no inverno a manter o barracão quente, né? Lá a preocupação desde no auge do inverno é o extremo oposto, né? Não congelar as vacas. Cara, tem regiões de Minnesota que dá menos 30, menos 35. É um frio impensável pra gente aqui no Brasil. E a outra foi Imagino. quando passei a ver os primeiros barracões climatizados no sul do Brasil. Né? O primeiro que eu tive contato é do Arno Thaler, ali em 13 Tilhas, e eu lembro quando ele fechou um ano, né, completo, e o Arno é um produtor fenomenal, porque ele leva tudo anotado, sabe? Ele é um daqueles produtores que realmente tem todos os números e faz bom uso dos números. Cara, Ótimo. e 13 Tilhas é uma região, né? Então, no meio de Santa Catarina, numa região extremamente alta, com inverno bem acentuado, e mesmo. E ele mostrou, né? Tem todas as contas mostrando que, mesmo no inverno, valeu muito a pena. E uma coisa que. Ele foi a primeira pessoa no Brasil a me falar uma coisa: que nos dias de geada, né? Que a temperatura em torno de -1, 0 graus, as vacas perdiam produção. Isso é uma coisa que a gente não se dá conta, né? Porque está abaixo da temperatura de conforto mínima, do limite mínimo de conforto das vacas. E no climatizado a temperatura é mais estável. Então as vacas sofreram menos, elas gastaram menos energia para manter a temperatura corporal também, mesmo na nossa região sul aqui do Brasil, em comparação com os Estados Unidos. Então valeu a pena. E o segundo ponto que eu tinha grande dúvida com o sistema seria no caso de compostagem, né? Com cama de compostagem. Os primeiros barracões que fizeram com climatização e compost bar no Brasil, acho que foi em Minas ou Goiás, alguma coisa assim, e a Goiás. experiência não tinha sido muito boa, né? Eu não tive a oportunidade de visitar esses barracões, mas os colegas, né, e as pessoas que eu conheço que visitaram, o feedback não foi muito positivo, né? Eu tive lá Então, nessas fazendas aí. então eu tive tinha um pouco de receio até eu vender 2 barracões no Rio Grande do Sul com cama de compostagem. Cara, e na verdade aconteceu o oposto, né? Foram barracões bem calculados, bem dimensionados, tanto o sistema de exaustão quanto de placas evaporativas. E o que a gente viu é que melhorou a qualidade da cama depois da climatização. Porque uma coisa que a gente não se dava, eu pelo menos não me dava conta antes, qual que é o problema do compost barn no sul do Brasil? Principalmente a chuva, principalmente no inverno, né? Aí você tem temperatura baixa, com
pouca insolação, baixa capacidade de evaporar a umidade da cama, e dias com muita cerração, com garoa e com vento, né? Que acaba levando toda essa cerração, essa garoa, essa chuva para dentro da cama. A partir do momento que você climatiza, você tem que fechar as 4 paredes do barracão, não tem mais essa água entrando. E como a corrente de ar é constante, por mais que a gente trabalhe com um ambiente com uma umidade relativa do ar um pouco mais alta, né, a quantidade de água externa mesmo entrando na cama diminuiu absurdamente. Então a gente conseguiu controlar a umidade da cama, desde que faça tudo bem dimensionado. Sim. Um desses clientes... Eu acho que esse é o ponto aí que você matou. O que houveram nessas primeiras propriedades, eu acredito que é a falta de experiência, isso é natural. Com certeza. Depois que eles ajustaram lá essa questão de lotação, e principalmente jogaram mais perto das placas, vamos dizer assim, que a umidade é maior, as vacas primíparas, as vacas menores, até um lote de vaca seca, que é uma vaca que, né, que a gente sabe que produz menos dejeto e é uma vaca que demanda um pouco menos de, como é que eu posso dizer, um pouco menos de bem-estar, não sei se talvez essa é a melhor classificação, mas enfim. Mas aí são menos exigentes do ponto de vista do estresse térmico, né? Perfeito, obrigado, isso aí, complementou perfeitamente. E aí melhorou, sabe? Eu acho que esse daí foi o ponto. Você matou. Nos sistemas que a gente montou no Rio Grande do Sul, a sala de ordenha era dentro do barracão. Então, o que a gente fez? A gente colocou as placas evaporativas do lado da sala de ordenha. Então, você tinha uma área concretada muito maior e aquela água que acaba pingando das próprias placas, né? Caiu no concreto em vez de cair na cama. Também ajudou bastante. Foi bem... Eu vi isso daí muito no começo, assim, sabe? Por exemplo, a gente tem aquela questão do THI, né? Então, havia uma dificuldade do pessoal que implantava esse sistema, vamos dizer assim, das empresas que forneciam equipamento, e entender isso aí. Então, eu via, porque a vaca é aquele negócio, né? O difícil não é a vaca entrar em estresse térmico, o difícil é você tirar ela do estresse térmico. Então, aí, quando você ia ver a curva que tinha, porque os painéis medem, né? A temperatura e umidade armazena isso que é legal. Aí, quando você jogava essa curva, fazia o THI lá dentro do barracão, então o cara muitas vezes colocava assim, THI de 68. A partir daí, liga as placas evaporativas para melhorar essa questão, né? Só que a vaca, ela estava numa curva, vamos dizer assim, ascendente de ganho de temperatura. E ela não consegue diminuir, né? Ela acelera muito devagar, né? Você tem que ligar antes, exato. Exato. Então aí o cara ligava ali no 68, que é o ponto de corte, só até ela desacelerar inverter, né? Inverter, aí a vaca ficava ali 15, 20% do tempo dela do dia em estresse térmico. E aí fala, pô, aí vinha aquele negócio, poxa, investi um monte aqui. Então, eu acho que tudo isso foi ajuste, que a gente pode ir falando nos próximos vídeos para o pessoal que quiser ter mais informação, a gente consegue ir trocando essa experiência aí. Mas com certeza. No começo, que aí você reduzia para 65, aí cai naquilo que você falou, entendeu? O aumento de água vai ocorrer? Claro que vai. O aumento de energia elétrica vai ocorrer? Porque vai ligar, entendeu? É óbvio. Isso aí, então, aí é tudo coisa que a gente pode ir, vamos dizer assim, destrinchando, que é para ajudar o pessoal aí na hora de tomar a decisão, né? Com certeza. Então, João, para os próximos, né, para os nossos próximos vídeos aí, vamos abordar então, né, para o pessoal ficar ligado e não perder o assunto. Vamos falar então, né, de exaustores, né, capacidade, dimensionamento, quantos exaustores colocar, relação de metragem de placa por exaustor, quando ligar um, quando liga outro, sistemas de segurança, né, que são extremamente importantes. Então, é uma coisa que a gente não vendia se não tivesse um gerador, né, porque o que acontece se falta energia num sistema desse, como construir um barracão do zero ou como transformar um barracão que já existe num climatizado. Vamos abordar todos esses assuntos aí e tentar destrinchar o máximo possível a história da climatização. Vamos descomplicar a climatização de barracões para vacas leiteiras. Pô, você sabe que você tocou no assunto aí super legal, né?
Se você pegar, tem a PACO nos Estados Unidos, que a PACO é uma organização formador de auditores para bem-estar animal, né? Então, a pessoa mais emblemática que tem hoje, que é participante da PACO, é a Temple Grandin lá. E aí você sabe que no protocolo de bem-estar animal dele da certificação, quando você cita que a sua fazenda tem esse sistema fechado, um dos pontos de atenção e de norma para ser conforme ou não conforme é a questão de você ter um plano de emergência caso acabe a energia na sua fazenda. Exato. Você tem que demonstrar isso via POP, inclusive. Mostrar lá, eu tenho gerador, acontece, sabe? Você tem que ter tudo. Puta, achei super legal isso aí, cara. E, cara, assim, só para, né, matar um pouco a curiosidade de quem está assistindo a gente, eu tive numa propriedade que pegou fogo no painel que controlava todos os exaustores, né? Painel elétrico. Cara, e era um barracão para quase 1.000 vacas. E em 6 horas, né, imagina a correria, né? Chamando a equipe de eletricista e tudo para consertar o mais rápido possível. Todas as portas do barracão abertas, né? Cara, dentro do barracão, o cheiro de amônia e o calor estavam insuportáveis, com 6 horas parado. E todas as portas abertas. E o plano da fazenda é o seguinte: se fechasse 8 horas e não tivesse voltado ainda, eles iam soltar as vacas. Tá certo. Não tem o que fazer, né? Aí é uma questão de você salvar as vacas, né? Dane-se o resto. Mas eles conseguiram voltar, fizeram uma ligação direta, uma gambiarra lá e ligaram pelo menos até para o mínimo possível de exaustão para manter o ambiente pelo menos habitado. Sim, mas é isso então, João. Beleza. Tocamos, né? Pincelamos rapidamente o início e a partir da semana que vem a gente começa a se aprofundar então na climatização de barracões para vacas leiteiras. Perfeito. João, fechou. Feliz ano novo, que 2021 seja muito melhor do que 2020. Vai ser, né? Mas pior do que 2020 não é muito. Não pode ser, pelo amor de Deus. Exatamente. É isso aí, meu querido. Até semana que vem. Cara. Um abraço para você na família aí, um abraço para o pessoal que está assistindo o vídeo e semana que vem a gente está de volta aí com essa série. Igualmente, um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.